Olá pessoal, e agora a gente vai ver um conceito mais interessante do CSS, que é você usar arquivos externos e você fazer a seleção que fica mais organizado o seu CSS. Então vamos lá, fazer aqui na prática. Primeiro, vamos criar um arquivo de CSS, né? Eu vou chamar ele de, por exemplo, style.css. Então ele está aqui, criado o meu arquivinho. Eu volto aqui para o index e eu preciso agora inserir esse arquivo na minha página. Então, para fazer isso, eu uso o link, né? href, e eu ponho style.css, por exemplo. E aí, para dizer para o HTML que esse é um arquivo CSS, que esse é um arquivo de estilo, eu vou dar um rel, e aqui eu ponho style sheet, certo? Porque aí eu vou dizer, e eu fecho a própria tag, e agora eu estou dizendo que esse arquivo que eu vou importar é um arquivo de estilo, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, eu posso vir agora no meu CSS aqui e digitar os meus códigos. Mas e aí, como é que eu faço para, por exemplo, no meu corpo eu boto um fundo azul, no meu H1 eu boto um fundo amarelo e assim sucessivamente. Eu preciso fazer aqui e não mais aqui dentro do meu código. Tá bom? Então como é que eu faço isso? Eu faço através de seletores. Então como é que eu seleciono alguma coisa? Eu ponho aqui, eu vou te falar agora a estrutura, né? Aí a gente vai aplicar na prática. Eu ponho a identificação daquilo que eu quero selecionar e eu abro um bloquinho de código. Então tudo que eu botar aqui dentro vai ser aplicado nessa identificação, nesse seletor que eu botei aqui. Então, por exemplo, se eu botar aqui body e abro o bloquinho de código, esse body ele vai selecionar justamente a tag body. Tudo bem? Então, se por exemplo aqui embaixo eu ponho H1 e faço isso, ele vai selecionar a tag H1 que tiver na minha página. E aí eu aplico alguma coisa nela. Então, por exemplo, eu adicionei aqui também uma imagem para a gente já fazer o teste com a imagem também. Então a gente pode botar aqui, por exemplo, img, a gente pode botar img e abrir também. Ele vai selecionar. Ou seja, tudo que tiver aqui vai ser aplicado ao corpo da minha página, tudo que tiver aqui vai ser aplicado à tag H1, tudo que tiver aqui vai ser aplicado à tag img. Tá? Então vamos lá, vamos para a prática. Se eu só atualizar, não vai acontecer nada, porque eu não botei nenhuma propriedade, né? Mas então, vamos lá. Eu vou botar aqui no meu corpo background color e o fundo azul 0000FF. Então vamos atualizar e vamos ver se ficou. Olha lá, tá vendo? Já ficou azul o meu fundo. Então já está funcionando o meu CSS, maravilha? Vamos botar também um fundo branco. Um fundo não, uma cor de texto branca. Então, ó, as cores já ficaram brancas aqui. Maravilha? Então, só exemplificando mais uma coisa, por exemplo. Aqui eu disse que no corpo tudo que tiver texto vai ser branco, né? Até aí, maravilha. Só que agora eu vou alterar a cor do H1. Então, se eu estou alterando a cor de um objeto diretamente, ele vai substituir as definições indiretas que eu tenho. Por exemplo, eu botei no corpo a cor branca. Então, tudo que tiver dentro do corpo vai ficar com a cor branca, incluindo o H1. Só que se agora eu ponho que o H1 vai ter a cor vermelha, por exemplo, ó, ele sobrescreve no caso, né? Então, quem vai valer agora é o atributo direto daquele elemento, que no caso foi o color que eu defini aqui agora. Legal? Então, beleza. Por padrão, você pode inserir tudo na mesma linha. No caso do CSS, não tem burocracia quanto a esse tipo de formatação de código, tá bom? Isso daqui que a gente procura fazer são só boas práticas para conseguir visualizar melhor o código. Então,
eu seleciono, eu tenho meu bloquinho de código e eu ponho uma propriedade a cada linha, porque fica fácil de eu visualizar. Tudo bem? Então vamos lá. Na minha imagem, eu quero agora diminuir a largura dela, tá bom? Então eu quero diminuir pela metade a largura dela. Eu não sei, na verdade, quanto de largura tem essa imagem, mas eu vou botar 200. Então, para mudar a largura, eu ponho width, a propriedade de largura, né? E eu ponho, por exemplo, 200 pixels, ponto e vírgula. Tá bom? E ele substituiu e agora minha imagem está com 200 pixels de largura. Beleza? Então, basicamente, é assim que funcionam os seletores. Ou seja, eu seleciono o objeto ou a coisa que eu quero mudar, tem um bloquinho de código e o CSS vai aplicar esse efeito em todos os cantos que tiverem essa tag. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a tag image com a largura de 200. E eu tenho uma tag aqui, então ela aplicou. Se eu criar uma outra, criar mais um bocado, ele vai aplicar em todas elas. Ó, então todas agora estão com 200 de largura. Tudo bem? Então beleza, vamos lá para a nossa próxima aula, em que a gente vai avançar um pouquinho mais nessa questão de seletores.